TVM Região, com Beto Garcia. Olá, boa noite a todos. Falamos ao vivo de Taquaritinga, TVM Região em Taquaritinga mais uma vez. Antes de falar com o Marco Antônio, presidente do sindicato, eu gostaria de agradecer aqui as felicitações pelo nível, né? Mais um nível passando aí. Obrigado a todos aí pelas mensagens que me enviaram. Mas vamos falar de coisa boa, porque aconteceu aqui em Taquaritinga, um workshop, né? Eu estou aqui com o presidente do Sindicato Rural de Taquaritinga, Marco Antônio dos Santos, para falar sobre esse evento que aconteceu aqui em Taquaritinga, onde muitas pessoas ligadas à parte da agricultura estiveram presentes, né? Dimas Ramalho esteve presente, entre outras autoridades. Marcão, primeiro, boa noite. Fala um pouquinho para a gente deste evento realizado por vocês no último domingo aqui em Taquaritinga. Boa noite, Beto. Boa noite, Esteves. Realmente o sindicato tem uma parceria ao longo dos anos com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, junto com o SEBRAE. Então a gente sempre organizou alguns workshops. Agora esse último que nós fizemos com a presença do presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, também é presidente do Senar, vice-presidente do SEBRAE, Tirso Meirelles, que veio palestrar, juntamente com o jornalista Augusto Nunes, também veio fazer uma palestra muito interessante as duas, e com a participação de amigos. O Dimas veio prestigiar, o ex-prefeito, o prefeito municipal Fulvio Zupani, lideranças de toda a nossa região, produtores rurais, que foi direcionado praticamente essa palestra aos produtores rurais. Bem, nós temos uma gama muito grande de produtores rurais, não só aqui em Taquaritinga, mas também em toda a região, né? E as informações trazidas nesse tipo de eventos é muito importante para esses produtores, né, Marco? Não tenha dúvida, são informações. Eu acho que quanto mais o produtor está informado do mercado, tanto o mercado interno como o mercado internacional, preço de commodities, preços agrícolas, questão clima, trabalhista, isso é de extrema importância. E essas pessoas, como o presidente da Federação da Agricultura, ele está bem informado, a federação tem várias demandas em decorrência de todos esses fatores, que são reivindicações de produtores, então traz para os produtores essas informações para que eles possam ficar bem atuantes no que possa vir ocorrer questão de preços no futuro, né? Bem, na sua opinião, como presidente do Sindicato Rural de Taquaritinga, o que de mais importante você poderia destacar desse workshop? Veja bem, Taquaritinga tem uma liderança muito grande na produção de frutas, né? Nós somos a capital nacional da goiaba, estamos entre os primeiros produtores de manga, de limão, das próprias tangerinas, a cana-de-açúcar. Então são informações de realmente como o mercado está se comportando, né? Tanto na questão trabalhista, que essa discussão 5x1, 5x2, toda essa discussão está acontecendo no Congresso, que afeta efetivamente a parte de produção, os tarifas que muitas vezes ocorrem em países para o Brasil, que são tarifas que cabe a nós efetivamente pagar essas taxas alfandegárias, essa coisa toda que encarece o custo de produção. Então essas informações que vêm trazer para o produtor. Por outro lado, também tivemos a palestra do Augusto Nunes, para mostrar um pouco da questão política, porque tudo que acontece nesse país passa efetivamente no Congresso Nacional, no Poder Executivo, Legislativo e até no Judiciário, né? Você falou em tarifa. Quando se fala em tarifa, dificilmente vai se esquecer o tarifaço, né? Chamado aí, que veio dos Estados Unidos. Você acha que toda essa discussão de tarifaço, o produtor ficou meio com um pé atrás no país, ele ficou meio incomodado com tudo isso daí? Não tenho dúvida que preocupa, né? Nós não temos uma política de negociação. O governo americano efetivamente fez esse tarifaço por incompetência do governo brasileiro, no sentido de ter uma negociação, de ter um entendimento com o governo americano. O governo brasileiro toma umas atitudes, muitas vezes, que eles querem isolar o governo americano, que os Estados Unidos é o maior comprador nosso.
entendeu? Um dos maiores de muitos produtos e junto com a China. Então você veja bem que está faltando esse entendimento entre esses governos para que o quê? Para que eu possa ocorrer escoamento de uma safra, tanto no mercado interno como nas exportações. Eu acho que o Brasil é hoje, vamos dizer, um celeiro para o mundo, no sentido de produtividade e produção de vários commodities, vários alimentos no mundo. Então há necessidade mesmo de ter esses entendimentos para que o produtor possa trabalhar tranquilamente, para que ele possa produzir tranquilamente, com uma taxa de juro justa que ele possa pagar, porque o maior problema do setor hoje, Beto, é o endividamento do produtor. O produtor está com uma dívida impagável. Por quê? Por incompetência do governo no sentido de ter uma política agrícola desse país é plano safra, anual. Isso não existe em qualquer lugar do mundo. O plano agrícola tem que ser plano há anos pela frente. Vamos fazer um plano safra, não só desse ano, do outro, do ano seguinte. Você tem que ter um cronograma para isso. O Brasil não pode ter essa questão anual de um plano, porque você gera totalmente uma insegurança para o produtor. Bem, ninguém entende melhor de safra do que o próprio produtor, né? Ele sabe do que ele precisa no momento da sua safra, né? Agora, dividir o plano safra em dois aí, quer dizer, o restante desse tempo aí, que também as safras acontecem. Não tem dúvida. Não. A safra é uma questão. Nós não temos seguro agrícola, que outro seguro agrícola é insignificante. Para você ter uma ideia, os americanos têm 90% de toda a sua produção segurada. E nós não temos isso. Então, são pecuária do Brasil nunca teve o reconhecimento necessário para que ele possa produzir com tranquilidade, porque nós temos problemas climáticos. Você vê, o mês de junho, fecha-chuvas desses dias, nós estávamos detectando o volume de chuva desse período, nos últimos 20 anos não ocorria. O volume, podia chover no mês de junho, mas não nesse volume. Chegou a regiões aqui de 100 milímetros de chuva nas nossas vizinhanças. Então você veja bem que é muito atípico. Então tudo isso ocorre. É muito bom para um segmento, prejudica o outro segmento. O setor agrícola é muito disperso nesse sentido. Muitas vezes se reza para chover, muitas vezes se reza para parar de chover. Então o setor agropecuário tem que ter uma segurança que possa produzir, como um plano agrícola sustentável, seguro das suas plantações, tem que ter uma estabilidade jurídica, sabe? Nós não temos, o problema trabalhista não é desenvolvido, o trabalhador sofre, o produtor sofre, e é uma insegurança jurídica totalmente nessa área, na questão legal. Mas o produtor sempre teve a vontade de trabalhar, sabe produzir, e a gente sempre tem uma esperança que possa melhorar. Mas com algum item que eu não tenha perguntado, você gostaria de falar para o produtor? Não, eu acho que nós temos, como eu falei, não perder a esperança, não perder a fé. Eu acho que isso que nós temos de nós. Se nós dependermos de tudo, dos governos municipal, estadual, federal, a gente não ia sair de onde nós estamos. Então nós temos que depender de nós, com a nossa vontade, com a nossa perseverança para que conseguir progredir, conseguir gerar emprego e ter muita fé em Deus que com certeza nós vamos passar por essa situação muito difícil que o setor agropecuário está passando nesse ano. Obrigado, Marco. Conversamos aí então com o Marco Antônio dos Santos, presidente do Sindicato Rural aqui de Taquaritinga. TVM Região volta amanhã. Grande abraço a todos e até lá.